Olá, meus caros estudantes, espero que todos estejam muito bem. Vamos iniciar nossa próxima aula de aprendizagem de máquina, falando agora sobre o tema de pré-processamento de dados. O roteiro é bem direto. A gente trata de eliminação manual de atributos, amostragem de dados, bases desbalanceadas, como limpar os dados e eu acho que um dos conteúdos mais importantes no final, transformações de atributos. Compreende tanto a conversão de atributos entre diversos tipos, como também conversão de atributos numéricos. Sobre a eliminação de manual de atributos, significa o que? Excluir alguma coluna de algum atributo da sua base de dados. Então existem diversos motivos para se fazer isso. Então as razões são quase óbvias, mas é importante listar isso porque algumas vezes as pessoas querem trabalhar o algoritmo de aprendizagem de máquina sem antes fazer qualquer análise sobre como estão organizados os dados na base do conjunto de treinamento. Então, o atributo pode possuir o mesmo valor para todos os exemplos. Aqui está um exemplo um pouco até ridículo, mas por exemplo, na base íris, como trata de flores, a cor do caule é verde para todos eles. Obviamente que esse não é um exemplo realista, mas às vezes você tem uma base de dados que ele é um recorte de uma base maior, e aí quando você seleciona, por exemplo, uma base de dados de saúde, você quer pegar somente homens, analisar alguma doença que está ocorrendo apenas em homens. Então quando você pega o conjunto de homens, quando copiar aquele trecho da base de dados, então vai ver coluna ali, vai ter lá, sei lá, sexo masculino. Então vai ter isso para todos os exemplos. Portanto, é inútil esse atributo, está consumindo memória e pode estar atrapalhando o seu algoritmo de classificação. Às vezes o atributo não é discriminante. Aqui eu botei o exemplo CPF ou algum ID que tem lá na base de dados, uma chave primária. Então aquilo tem que ser removido. Numa árvore de decisão, esse atributo chega a ser discriminante até demais. No conjunto de treinamento, ele consegue uma resposta perfeita só utilizando CPF para a classe. Obviamente que esse atributo não vai generalizar nada, né, do seu classificador. E essa eliminação pode requerer um especialista analisar o problema melhor. De repente um problema sobre previsão do consumo de energia elétrica. E aí você tem a opinião de um especialista já de quais atributos são mais importantes, qual coisa interfere, qual atributo é ruidoso. Então um especialista pode ajudar a filtrar os atributos mais importantes. Amostragem de dados. Se você tem uma base de dados muito grande, maior do que você consegue processar, ou então você está fazendo um experimento preliminar, assim, a base de dados é muito grande, você até vai precisar usar ela toda, ou você vai fazer um experimento preliminar, né, para ajudar você depois a escolher alguns parâmetros do seu classificador para depois realizar o treinamento com a base inteira ou até um pedaço maior da base e aumentando progressivamente a base. Então você pode fazer uma amostragem de dados. A amostragem é bem parecida com aquela que a gente faz para experimento, né? Ela pode ser aleatória simples, pode ser com ou sem reposição. No caso, quando a base é pequena, você pode fazer a amostragem com reposição e às vezes faz sentido para você preencher a base. Pode ser estratificada ou não. Ela pode ser progressiva, que significa o quê? Que eu começo com uma amostra pequena, vou ajustando meu classificador e vou aumentando o meu conjunto de treinamento aos poucos, porque eu tenho muitos dados, né? E a amostragem por especialista, por exemplo, aqui na COVID, sintomas de COVID, quais são os sintomas mais comuns? Eu posso analisar esses sintomas mais comuns observando somente pacientes idosos, por exemplo, ou somente crianças. E aí você pode ter um comportamento diferente dos sintomas, dependendo da sua amostra. Então, uma amostragem especializada para você focar em alguma característica do problema. Outro ponto importante nos algoritmos de classificação são bases de dados desbalanceadas. A gente comentou um pouco sobre isso na avaliação. Você tem, por exemplo, uma base para empréstimo, você tem 99% de bons pagadores e 1% não são bons pagadores. Então você pode fazer por exemplo, uma amostragem aqui
pegando 100%, todos esses 1%, vamos supor que sejam 100 mil exemplos. Então você pega aqui 1000 exemplos e aqui você tem 99 mil. Aí você o classificador pode não treinar bem com a base balanceada, que ocorre com a rede neural, por exemplo. Então você pode ou repetir a classe minoritária, né, 99 vezes, ou pegar somente um pedacinho dessa aqui, somente a mesma quantidade, 1000 exemplos daqui e 1000 exemplos daqui. Se você tem uma base de dados, por exemplo, essa aqui, 80% doentes e 20% de saudáveis, que não tem aquela doença, aí você supõe que deve ter muito mais gente saudável que não apareceu na amostra. Por exemplo, pessoas que foram fazer teste de Covid. Aí, nos que foram fazer teste, a maioria estava doente. Alguns não podiam estar saudáveis, não apresentar nenhum sintoma, mas ter tido contato, etc. Mas vamos supor que a maioria fez teste estando doente, né? Foi examinado estando doente. Então, se a minha base eu preciso equilibrar essa desproporção na minha base desbalanceada, facilmente eu consigo dados, analisar pessoas saudáveis, pegando outras pessoas quaisquer que não tiveram doença, não tiveram contato. Certo? Então pode ser fácil conseguir mais exemplos de outra base da classe que é minoritária. Às vezes não. O mal pagador você nem quer conseguir esse exemplo da pessoa que não vai pagar um empréstimo, por exemplo. Então às vezes não dá para conseguir, mas nesse caso você pode conseguir mais exemplos da classe minoritária. Lembrando que a classificação pela classe majoritária, você vai ter um erro máximo que vai ser 1 menos a percentual dessa classe, ou 100% menos percentual dessa classe. No caso aqui de bom pagadores, né, o erro máximo é 1%. Mas a gente já discutiu isso na aula de avaliação, isso pode não significar muita coisa. Então é preciso ter atenção na avaliação também. Se a gente precisa deixar esses dados mais balanceados no treinamento ou na fase de teste, né, ou na fase de teste eu posso avaliar também por classe e atribuir custos de erro diferente. Então ter que ter cuidado. No treinamento eu preciso balancear, então vou ter que ou eliminar alguns exemplos da classe majoritária ou incluir alguns exemplos da classe minoritária. Na avaliação eu posso tentar avaliar de forma diferente. Limpeza de dados. Os dados podem vir não muito bons para serem utilizados no classificador, né? Alguns defeitos. E aí, que defeitos comuns são esses? Os dados podem vir incompletos, podem ser inconsistentes, podem ser redundantes ou podem apresentar algum tipo de ruído. Pelo nome já fica claro que mas vamos destrinchar um pouco só para elucidar mais a questão. Dados incompletos é aquele que vem faltando alguma coisa, né? Algum atributo que não foi preenchido. Então isso é bem comum. Algum formulário que tem algum campo que não era obrigatório preencher. Alguma imagem pode estar faltando alguma parte por um erro de aquisição, né? Algum histórico pode não ter medido um determinado valor em alguma parte do problema. Algum som pode ter uma lacuna de silêncio. No reconhecimento de face, por exemplo, uma câmera de vigilância, a pessoa pode estar com o rosto parcialmente encoberto. Mas vamos analisar, pensar, princípio, o caso mais básico, um formulário que tem algum campo que não foi preenchido. No caso de imagem, você vai ter técnicas próprias e até, de repente, som ou outro tipo de dado mais complexo. Quais são algumas propostas para lidar com dados incompletos? Você pode, de repente, se não é importante manter aquele exemplo, você pode eliminar ele no conjunto de treinamento. Ou se você não é obrigado a classificar todos os exemplos de teste, então você pode eliminar aquele exemplo do conjunto de teste, né? Que padrão está significando a mesma coisa que exemplo. Tá, mas se você não pode eliminar o exemplo, então uma estratégia é preencher aquele campo que está omisso. Como? Se for um dado numérico, você pode usar média ou mediana para preencher olhando os outros elementos da base. Se for um dado categórico, um atributo categórico, você pode utilizar a moda, né? Qual é o atributo mais comum? E coloca aquele ali. No caso de uma árvore de decisão, quando o atributo está omisso, ele pode seguir a estratégia de caminhar por todos os caminhos possíveis e atribuir uma probabilidade para cada resultado de cada caminho. Uma outra forma de preencher os atributos
é utilizar um classificador ou um algoritmo de regressão. Classificador se o atributo for categórico, um algoritmo de regressão se for um atributo numérico, para preencher o atributo. Então vou treinar com o meu conjunto de dados para preencher os atributos que estão faltando. Alguns algoritmos, como eu comentei, têm estratégia própria, que é o caso da árvore de decisão. Alguns exemplos de dados incompletos. Então aqui tem idade, né, que é um atributo numérico, mas é ordinal. Eu posso preencher com a média da idade, a mediana das idades. No caso aqui, esses que estavam faltando foi preenchido com 27. Sexo, então masculino e feminino, é um atributo categórico. Não tem como tirar a média entre masculino e feminino, porque o sistema não vai aceitar. Ele só aceita um atributo binário. Então, como é que eu faço para resolver esse problema? Ele olha aqui a moda, que é o atributo mais comum. No caso, o mais comum é feminino, então ele foi preenchido como feminino. O peso, aqui poderia ter sido utilizado também uma média, né? Ou estimar um peso pela idade, pela faixa etária, qual o peso médio, ou então pela altura, qual o peso que ele poderia ter. Onde tem atributo faltando agora são manchas. Mancha no corpo também é um atributo categórico. Então tem três valores possíveis: inexistentes, espalhadas e uniformes. O mais comum é inexistente, que foi colocado aqui. Então a moda desse atributo é inexistente, foi preenchido aqui. Número de vezes que esteve internado. Então ele botou aqui uma mediana, já que ele precisava de um número inteiro. Não pode utilizar a média, né? Não pode estar internado 4,5 vezes ou 2,3 vezes. Então, como não dá para tirar a média, no caso da idade pode utilizar a média, mas o número de vezes que esteve internado não pode utilizar a mediana, né? O peso poderia utilizar a média muito facilmente, né? A idade, se utilizar a média, vai ter que arredondar, que também pode ser um número inteiro. Sobre dados inconsistentes. O que são dados inconsistentes? Então o nome já está bem claro também. Então, aqui tem alguns exemplos. Dois padrões, né? Duas linhas na minha base de dados. Podem ser exatamente iguais e ter classes diferentes, que é o exemplo que está descrito aqui. Eles têm todos os atributos com os mesmos valores, mas a classe são diferentes. Então esse é um dado inconsistente, porque se os meus atributos explicam a classe, isso não deveria acontecer, certo? Então o que é que eu posso fazer aqui? Posso eliminar um dos dois ou simplesmente aceitar essa realidade. Não posso eliminar, a realidade é essa daí. Então eu tenho que trabalhar com isso, então eu tenho que saber que isso é tolerante, que eu nunca vou conseguir um acerto de 100%, porque é impossível, né, o classificador dar respostas diferentes, a não ser que ele dê uma resposta aleatória no final, mas é impossível ele dar respostas diferentes para as mesmas entradas. Algum atributo pode estar fora da faixa de valor aceitável, por exemplo, uma pessoa, um paciente humano tem 2.500 kg. Isso está errado. Podia ser que foi um erro de aquisição, né, de migração de dados, e eram 2.500 gramas, era um bebê e foi para 2.500 quilos. E dado do paciente podia ter sido também da mesma forma, 500 anos era para ser 500 dias, sei lá, alguma outra forma de dado na migração, ou era 50 anos, teve um erro de digitação e foi colocado errado. No caso de quando se usam sensores, pode ter erro no sensor, pode ter erro de integração, migração de dados. Existem diversos tipos de erro, né? Como a gente comentou também, escalas diferentes nas fontes dos dados. Então a gente tem que estar consciente dos tipos de erros que podem aparecer na extração dos dados a partir do módulo real e verificar essas inconsistências. Algumas competições de aprendizagem de máquina, às vezes eles inserem consistência nos dados somente para colocar fora da competição aqueles competidores que não estão trabalhando com pré-processamento de dados. Simplesmente para ver se eles estão olhando o que é que tem nos dados ou se estão simplesmente tentando rodar um algoritmo. Dados redundantes.
o que é que pode ser redundante? Podem ser exemplos, né, ou padrões redundantes, podem ser atributos redundantes, ou podem ser que não sejam redundantes, principalmente em atributos, mas que sejam semelhantes. Redundantes são semelhantes ou iguais, ou seja, um pode ser inferido a partir do outro. Vamos destrinchar melhor isso. Exemplos redundantes estão aqui, são essas duas linhas. Essas duas linhas possuem exatamente os mesmos valores para todos os campos, incluindo a classe, né, que é diagnóstico, que é a última coluna. Já atributos redundantes são colunas que são semelhantes. No caso aqui também são exatamente iguais, mas podem ser semelhantes. Algumas medidas do corpo, por exemplo, peso, altura, IMC, largura abdominal, algumas medidas fisiológicas, elas podem ser redundantes, porque existe uma forma de você inferir, por exemplo, se você tem um peso, altura, o perímetro cefálico. Então você pode inferir às vezes um a partir do outro com um erro bem pequeno. Pode ser mais conveniente para o seu algoritmo eliminar algum desses atributos. Para problemas específicos, pode ser que mesmo um podendo ser inferido a partir do outro, pode ser que o problema esteja justamente tentando encontrar essas exceções. Mas por via de regra, seria mais interessante eliminar esses atributos que são redundantes, porque eles podem confundir o classificador e ele tá deixando de selecionar atributos melhores ou até sendo enviesado. Como a gente comentou, atributos redundantes podem enviesar o treinamento, porque o classificador pode dar mais importância a um exemplo, né, que está repetido, ou um atributo repetido pode ter mais ênfase, por exemplo, na distância. No árvore de decisão também ele pode tentar selecionar o mesmo atributo mais de uma vez. Se bem que quando se ele for realmente redundante, ele vai ter, uma vez que o atributo foi selecionado na árvore de decisão, depois ele tem pouca influência. Então a seleção de protótipos ou a seleção de exemplos, ele vai selecionar os exemplos, os padrões que são mais representativos. Isso é interessante, principalmente quando você está utilizando distância, KNN, porque você diminui a quantidade de vezes que você calcula a distância. Então, se você quer ter um conjunto de treinamento pequeno, isso é bom, mas geralmente o que você quer é um conjunto de treinamento grande, né? Mas se você quer reduzir o conjunto de treinamento, também é interessante. Se você tem um conjunto de treinamento muito grande, isso pode ser útil. É uma forma de compressão também dos dados, né? A seleção de atributos, essa sim é mais interessante e é bem comum de você fazer, porque você vai buscar atributos que têm mais a ver de repente com o problema de classificação específico. Na verdade, o problema da maldição da dimensionalidade diz que existe um número ideal de atributos que vão ajudar na decisão do problema. Quanto mais atributos você coloca, acaba confundindo os classificadores. Então a seleção de atributos ou extração de atributos, redução de dimensionalidade, aprendizado de características, feature learning, então são técnicas muito importantes que têm a ver com entender o que os dados representam, né? Qual é o número mínimo de atributos ou atributos extraídos daqueles dados que podem ser utilizados para simplificar o problema. Pode ajudar até a entender melhor o problema, quais são os atributos mais importantes. Por exemplo, para reconhecimento de face, os olhos são um dos atributos mais importantes, né? Então, se você restringe reconhecimento de face para reconhecimento de olhos, de reconhecimento da pessoa através dos olhos, da região em torno dos olhos, fica um método. Obviamente que quanto mais características você usa para reconhecer, melhor, mas você já fica um método, pode ser que o método já fique bastante robusto, e principalmente na época atual que todo mundo usa máscara, o reconhecimento de olhos fica sendo bastante relevante, né? Dados com ruído. Então, os dados podem ter ruído mesmo, por exemplo, se você tem um sensor e aí mediu a temperatura, por exemplo, da pessoa, o termômetro pode ter um ruído. O sistema eletrônico do termômetro pode ter um ruído. Se esse ruído é grande o suficiente para precisar ser tratado, para ser utilizado no classificador.
No caso do termômetro não é geralmente o caso, mas um ruído aqui na balança, se você precisar de algumas medidas que são muito precisas, o ruído pode impactar bastante. Quando você utiliza imagem, você pode ter bastante ruído, imagens ou som, pode haver bastante ruído na aquisição, e aí você vai ter que tratar com algoritmos de pré-processamento específicos. Quando se fala de um exemplo ruidoso, não somente que um atributo está ruidoso, esse exemplo ruidoso é chamado outlier, ou um padrão muito afastado, muito longe dos demais. Esse outlier, às vezes, ele pode e deve ser removido do conjunto de treino. No caso do teste, você se negaria a classificar se for remover ele, mas às vezes não pode. Às vezes existe um paciente que realmente aqui tem 300 quilos e aí até é uma coisa que precisa ser observada. Provavelmente o classificador nunca funciona muito bem para o outlier, porque ele é uma exceção e o classificador foi feito para generalizar. Então se torna um problema mais difícil. Então, algumas formas de remover ruído nos atributos, no caso quando os dados são tabela, não é o caso de imagem ou de som. Encestamento é uma forma de transformar os atributos numéricos em categóricos. Você transforma por faixa de valores. Quem está nas bordas deve ficar nas categorias extremas das faixas de valores. É comum usar encestamento para a idade, por exemplo, no IBGE. Pessoas de 0 a 5 anos, de 6 a 10 anos, né? De 11 a 20 anos, de 21 a 40 anos e por aí vai. Você pode também limitar os valores do atributo, né, e verificar quem é ruído, né, já que você colocou a cesta dos dados. 99% dos dados estão nesses intervalos, então esses que estão fora são ruído. Aí você vê se trata esse elemento como se exclui esse elemento ou se trata diferente do elemento ruidoso. Calculando a distância para os demais exemplos, você pode ver, por exemplo, que a distância de cada elemento para o mais próximo é 30, exceto um que tem uma distância de 1000, que esse é um outlier, que está realmente muito afastado. O valor do atributo ruidoso, você pode estimar ele por classificação e regressão. Essa é uma forma, né, de verificar um erro para aquele determinado atributo que está esquisito, né? Se estimar, usar um algoritmo, por exemplo, de regressão para estimar o peso baseado em outras características medidas da pessoa. Se aquele peso estiver muito longe, você acende uma lanterna. Então, são formas de você identificar ruído que pode ou não ser removido. Essa é uma das partes mais importantes da aula, que é sobre transformação de atributos. Então, além do pré-processamento feito no começo, antes de iniciar o treinamento, pode ser que você precise fazer algumas transformações. Isso é bem comum, porque se você não fizer essas transformações, alguns algoritmos vão se tornar inviáveis. Por exemplo, KNN, se usar distância euclidiana, tem que utilizar atributo numérico. Existem outras distâncias, então poderia contornar dessa forma, mas redes neurais, elas sempre demandam atributos numéricos. As redes neurais MLP, as mais comuns no caso. As árvores de decisão sempre usam atributos discretos, né, ou categóricos. Então precisam, se for tiver um atributo numérico, precisa ser discretizado. Então você tem que converter, por exemplo, alguns atributos categóricos para numéricos, ou numéricos para categóricos, e algumas vezes o atributo numérico eles apresentam divergências ou diferenças muito grandes na escala entre os atributos, ou dentro de um atributo as diferenças de valores muito grandes, ou entre os atributos diferenças muito grandes de escalas. Eles precisam ser tratados de alguma forma para ficarem mais razoáveis de serem interpretados. A primeira forma de conversão de atributo categórico para numérico é se o atributo é nominal ou ordinal, mas ele é binário, né? Um atributo binário. Por exemplo, aqui, um atributo nominal, casado ou solteiro. Então eu posso transformar isso em um número de forma binária, ou 0 e 1, ou menos 1 e 1. Dependendo da operação dos dados, o menos 1 e 1 fica mais conveniente, porque o 0, se tiver alguma multiplicação,
o zero pode zerar essa multiplicação sem dar nenhum sentido ao valor do atributo. Mas aqui está a forma, né? Aqui foi tratado da seguinte forma: casado tem um valor 1, solteiro tem um valor 0. Então aqui está um pedaço da base antes e depois do processamento. Nem sempre nós temos atributos binários, né? E aí, por exemplo, como é que eu faço isso? Então, se eu tenho esse exemplo aqui, eu tenho cor, tem 3 valores de cor, pode ser cor de olhos aqui. Então tem azul, castanho e verde. Então esse atributo pode assumir até 3 valores. Se ele assumir 10 valores ou 3, então preciso saber quantos valores ele pode assumir. No caso aqui, como são 3, eu criei 3 novos atributos. Vou eliminar esse atributo antigo da base e criei 3 novos atributos: cor azul, cor castanho e cor verde. Se fossem 10 valores, eu criaria 10 atributos, né? Como aqui são 3. E aí esses valores eles vão ser 0. Quando eu converter cada atributo antigo para um novo, ele vai ser 1 apenas quando ele assumir o valor correto. Azul vai ser 1 apenas no azul e vai ser 0 nos outros elementos. Verde vai ser 1 apenas no verde e 0 nos demais atributos novos. Castanho vai ser 1 quando for castanho e vai ser 0 quando for azul ou verde. Conversão categórico numérico. Essa outra forma de conversão é utilizando pseudo-atributos. Por exemplo, se eu tenho 193 países, fica confuso e não faz muito sentido gerar 193 novos atributos. Então ele criou aqui 10 pseudo-atributos. Criou continente, botou aqui 7 continentes, colocou PIB, população, área e outra medida também aqui numérica. Então transformou um atributo que tinha 193 valores em 10 atributos. Poderia, no exemplo aqui de olhos, podia colocar olhos castanhos ou claros e até criar um atributo só binário ao invés de 3, dependendo do que o problema necessita. Ainda em conversão de categórico a numérico, você tem um ordinal não binário. E aí você pode converter para o número inteiro. O que é isso aqui? Você tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então esses valores são ordinais. Quer dizer isso, eles têm uma relação de ordem de um com o outro. Então não preciso converter para várias colunas. Eu posso converter para um somente número inteiro que mantém a mesma relação de ordem. Tem outras formas de representar. No caso aqui, código cinza, utilizando 3 bits. Quando está aqui 3 bits é a mesma coisa de estar utilizando 3 atributos, 3 colunas separadas. Ou código de termômetro, que mantém a relação de ordem também aqui, né? Quando é sexto, ocupa mais lugares do que o quinto, do que o quarto e assim sucessivamente. O código cinza é mais confuso de ler, mas ele tem uma característica que é a diferença do número de bits. De um elemento para o próximo é sempre um bit. Primeiro para o segundo é um bit, do segundo para o terceiro é um bit, do terceiro para o quarto é um bit e assim em diante. Essa é uma das formas de conversão de categórico para numérico mais importantes, que trata sobre dados cíclicos. É bem comum encontrar essa questão. Pode ser o que? Dia da semana, o mês do ano, a hora do dia. Base de dados, por exemplo, de investigação de crimes. Então tem o dia da semana que o crime ocorreu, o mês do ano, né? A hora do dia, o dia do mês e assim por diante. Então vamos utilizar aqui somente dia da semana. Se você converte dia da semana, domingo, segunda, terça até sábado, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que você vai ter? Você vai ter que a distância de domingo para segunda, 1 menos 2, ou 2 menos 1 vai ser 1. De domingo para sábado, a distância vai ser 6. E domingo e sábado são dias consecutivos, tal qual a domingo e a segunda. Então, quando você tem um atributo categórico que é cíclico,
você converte ele em dois atributos numéricos. Né? Se quer converter para numérico, você converte em dois atributos numéricos, que são seno e cosseno. Então você vai pegar, colocar, atribuir o número deles em ordem. E aí eles vão estar dispostos num círculo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E você calcula a coordenada desses pontos no círculo através do seno e o cosseno. E fica bem fácil de representar e eles vão conseguir manter. Então a distância do domingo para a segunda e do domingo para o sábado vai ser a mesma. Então vai manter essa relação cíclica que existe nos dados. A conversão de atributos numéricos para categórico, então tem duas vertentes principais. Uma é a conversão direta. Se você tem um atributo que é numérico binário, converte direto para categórico. Ou se tem valores inteiros e são poucos, você pode converter diretamente para categórico. Obviamente que ele vai perder essa relação numérica que existe. Mas, por exemplo, pode ser bem útil em árvore de decisão. Outra forma é transformar, criar intervalos para o número. A primeira forma, mais genérica, mais geral, é usar um limiar. Então, todo mundo menor, eu escolho um número. E aí eu posso escolher de forma supervisionada ou não, qualquer um desses casos. Escolho um número e digo todo mundo menor que esse número vai ser 0. Todo mundo maior ou igual a esse número vai ser 1. Então é uma forma de transformar um atributo numérico em categórico, que é uma forma comum utilizada, por exemplo, em árvore de decisão. Mas eu posso querer não gerar uma característica binária. Então posso utilizar larguras iguais e dividir, por exemplo, em 10 características categóricas com largura iguais. Ou seja, intervalos de largura igual, e aí vejo que quantos elementos, se o elemento cai no intervalo, no primeiro intervalo tem um valor 1, cai no segundo intervalo tem um valor 2, cai no terceiro intervalo tem um valor 3, e assim sucessivamente. Mas eu posso também colocar os intervalos. Cada intervalo possui a mesma quantidade. Então, se eu tenho 100 exemplos, eu coloco os 10 primeiros, crio um intervalo, os outros 10 crio o segundo intervalo e assim sucessivamente. E aí, quando chegar o exemplo do conjunto de teste, eu tenho definido quem são meus intervalos. Cada intervalo tem uma largura diferente. E assim eu trato os elementos do conjunto de teste. Veja em qual intervalo ele cai. Se cai no terceiro intervalo, então ele vai ter o valor da característica numérica convertida para 3. É sempre bom ter cuidado em utilizar algumas propostas que funcionem não só para o conjunto de treino, quando as coisas estão mais tranquilas, mas também no conjunto de teste. Por exemplo, se você utilizar um algoritmo de agrupamento para discretizar os seus atributos numéricos. Então você pega o valor do atributo numérico, cria grupos. E ótimo, quem está em cada grupo, quem está no primeiro grupo é 1, quem está no segundo grupo é 2, quem está no terceiro grupo é 3, e assim por diante. Mas os elementos do conjunto de teste não entraram em grupo nenhum. Então eu preciso ter uma forma de atribuir um elemento do conjunto de teste a algum dos grupos. Então existem essas formas, né? Aqui tem mais uma que é bem direta, inspeção visual. Você olha, plota algum gráfico sobre o atributo e decide como você vai dividir ele, por exemplo, em intervalos, para transformar ele em atributos categóricos, né? Em qual intervalo o número vai cair. Esse ponto é bem relevante também, a transformação de atributos numéricos. Às vezes o atributo numérico tem escalas muito grandes, muito diferentes uns dos outros, ou dentro dele mesmo, ou dentro do mesmo atributo, você vai ter intervalos muito discrepantes. As duas formas mais comuns de mudança de escala ou transformação de atributos numéricos são reescala, que transforma qualquer atributo numérico para o intervalo de 0 a 1. Isso facilita quando você tem que comparar valores numéricos.
por exemplo, se ele está utilizando uma distância, um atributo que tem uma escala maior, vai ter uma influência maior na distância. Então, se você coloca todo mundo para 0 e 1, já fica mais, cada atributo começa a ter uma importância igual na distância. Como é que eu rescalo para 0 a 1? O valor novo vai ser calculado da seguinte forma: pego o valor atual menos o mínimo daquele atributo no conjunto de treinamento, dividido por essa diferença, o máximo menos o mínimo do atributo no conjunto de treinamento. A padronização é outra forma de ajustar os dados para que eles tenham média 0 e desvio padrão 1. Como é que isso é feito? Pega o valor atual, subtrai a média calculada a partir do conjunto de treinamento para aquele atributo. Então o valor atual de um exemplo menos a média de todos os exemplos daquele atributo conjunto de treino, dividido pelo desvio padrão calculado para aquele atributo no conjunto de treino. E aí eu faço ajusto os dados. Essa forma é bem interessante porque em relação à escala, porque se eu chegar no conjunto de teste com algum valor que é menor do que o menor ou maior do que o maior, a rescala não vai conseguir garantir que ele fique no intervalo 0 a 1, mas fica esquisito o valor que vai ser gerado. E aqui não importa, ele não pretende colocar os valores dentro de nenhum intervalo. Se você pretende colocar na rescala de 0 a 1, tem que ter cuidado, né? Se você chega em um que é menor do que o menor, então ele pode dar um número negativo menor que 0. O maior do que o maior pode dar um número maior que 1. Se você contava que o número estivesse naquele intervalo, então você vai ter que fazer criar uma exceção para quando ele ultrapassa esses valores. Se não, você pode tratar também eles assim mesmo, ele ultrapassando o intervalo 0 a 1. Outras transformações de atributo numérico, né? Então eu posso ordenar os valores todos e substituir o valor pelo rank, ou posso calcular o log ou o exponencial. Existem várias operações que eu posso fazer com o meu dado, elevar ao quadrado, tirar a raiz quadrada, mas o rank e o log são bastante utilizados quando os valores são muito diferentes nos exemplos. Por exemplo, tem alguns valores de atributos 1, outros são 1000, outros são 1.000.000, outros são 1.000.000.000. Então fica bastante discrepante se você utilizar alguma distância, por exemplo, no algoritmo de agrupamento. Isso vai trabalhar muito o seu algoritmo. Então é preciso deixar ele dentro de uma faixa mais razoável. Utilizar o rank, ou seja, a ordem, né, no conjunto de treino, é uma forma. Você pode também substituir alguns atributos por códigos, né? 3 números RGB pode ser substituído por um número inteiro RGB. A latitude e a longitude pelo CEP, se bem que era mais conveniente substituir o CEP pela latitude e a longitude. Mas são formas, essa aqui é até uma forma de categorização, né? São opções de você substituir os atributos, então tem que pensar que tem vários caminhos possíveis. A referência principal para essa aula foi o livro aqui, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizagem de máquina. E o pré-processamento de dados a gente encontra no capítulo 3. Obrigado, pessoal. Espero que todos fiquem muito bem. Até a próxima aula. Abraço do professor Tiago.